ar de dentro da sala de controle do avançado centro de simulação de voo na Edwards Air Force Base, na Califórnia, estava pesada com um suave zumbido elétrico pulsando como uma batida de coração constante através do ambiente fresco e estéril. O odor de ozônio que emanava dos racks de servidores zumbindo misturava-se com o aroma amargo do café velho que fervia numa velha cafeteira sempre ligada no canto. A isso juntou-se a tensão palpável de um punhado de jovens cadetes a piloto, cujos olhares nervosos se moviam entre os ecrãs, e o homem que dominava a sala. Lá fora, o sol implacável do deserto de Mojave ardia, mas aqui dentro o mundo era climatizado quase clínico, um santuário para a tecnologia e a precisão. No meio do hangar, o simulador estava entronizado, uma monstruosidade hidráulica de milhões de dólares. Esta máquina não era um brinquedo. Ela foi projetada para replicar as caóticas condições físicas de um combate aéreo com precisão brutal. Cada movimento, cada turbulência, cada momento de falha, com uma intensidade que testava até os nervos mais fortes. Este era o reino do sargento-mor Daniel Brooks, um homem cuja presença física era tão intimidante quanto a tecnologia que ele controlava com mão de ferro. Brooks, um veterano de 22 anos, começou sua carreira como mecânico de caças antes de se tornar o senhor incontestável deste simulador. O seu conhecimento dos sistemas de aviação era enciclopédico, a sua capacidade de operar as complexas interfaces lendária. No entanto, este conhecimento estava inseparavelmente ligado a um desprezo profundamente enraizado por aqueles que ele considerava indignos de entrar no seu espaço sagrado. Isto incluía quase todos os oficiais que ele via como acadêmicos arrogantes, todos os técnicos civis que ele considerava incompetentes e hoje, especialmente, uma mulher discreta, que estava demasiado perto da sua consola principal. Ela usava um macacão de voo simples cor de azeitona, que não tinha insígnias de patente, nome ou unidade. A sua aparência era pouco espetacular, quase invisível, mas a sua presença era uma provocação para Brooks. Ela era um corpo estranho no seu universo cuidadosamente controlado, um fator de perturbação que desafiava a sua autoridade. A mulher tinha chegado com o grupo de visitantes do Major Thomas Reynolds, que estava a fazer uma visita de rotina ao centro. O grupo era composto por oficiais de alta patente, alguns engenheiros civis e esta mulher que se tinha separado dos outros. Durante mais de 15 minutos, ela permaneceu imóvel, os seus olhos a seguir os fluxos de dados silenciosos no ecrã principal, com uma intensidade que irritava Brooks cada vez mais. Ela não tinha feito perguntas, não tinha tocado em nenhum interruptor, nem sequer tinha feito um comentário. Ela apenas observava a sua postura calma, quase assustadoramente serena. Para Brooks, ela era um ninguém, uma funcionária de escritório civil, talvez uma assistente curiosa, que se aventurou numa área destinada apenas a pessoal qualificado. O seu macacão, que lhe qualificava um pouco largo, e a sua falta de atitude militar reforçaram a sua avaliação. Ela não se enquadrava na sua imagem de um verdadeiro guerreiro, de um piloto que merecia o simulador. A sua mera presença parecia uma afronta, uma rachadura na ordem cuidadosamente orquestrada do seu reino que ele governava com disciplina de ferro e arrogância descarada. O orgulho de Brooks era uma coisa frágil e zelosamente guardada que ele alimentava com domínio e controlo. Ele era o senhor incontestável desta sala, e a presença desta mulher era um desafio que ele não podia tolerar.
Os jovens cadetes, 6 tenentes nervosos, à espera da sua vez no simulador, sentiam a tensão a acumular-se como uma nuvem escura. Os seus olhares moviam-se rapidamente entre Brooks e a mulher, incertos se deviam rir ou ficar em silêncio. Brooks decidiu dar um exemplo. Ele ergueu-se na sua altura total, os seus ombros largos preencheram o espaço e a sua voz trovejava pelo hangar propositadamente alta para atrair a atenção de todos. "Saia do caminho, madame." Ele latiu as suas palavras tingidas com uma mistura de escárnio e autoridade. "Isto é uma área técnica restrita para pessoal qualificado, não uma paragem turística para qualquer funcionário de secretária." Uma risada percorreu o grupo de cadetes e dos outros instrutores, uma risada nervosa que ecoou na vastidão fria e reverberante do hangar do simulador. Os jovens tenentes, ainda não endurecidos pelas realidades do serviço, acharam a exibição de Brooks divertida, mas os instrutores mais velhos trocavam olhares furtivos incertos do quão longe ele iria. Eles conheciam a sua reputação, sabiam como ele usava a sua autoridade como uma arma para forçar respeito e obediência. A mulher não mostrou nenhuma reação. Nenhum sobressalto, nenhum rubor, nem mesmo um olhar na direção de Brooks. Os seus olhos permaneceram fixos na consola principal, onde linhas de dados de telemetria fluíam num fluxo silencioso e interminável pelo ecrã. A sua postura era relaxada, mas precisa, os ombros retos, o peso distribuído uniformemente, uma postura que fez o Major Reynolds, que estava na borda da sala, parar de repente. Ele segurava uma chávena de isopor de café frio na mão que congelou a meio caminho dos seus lábios. Algo na sua postura, nesta calma, quase imperceptível prontidão, despertou uma memória nele. Era a postura de uma pessoa capaz de assumir o controle absoluto num momento de caos. Era a postura de uma lenda sobre a qual ele tinha lido num relatório confidencial há 15 anos sobre uma piloto de teste que tinha salvado um avião experimental em condições impossíveis. O relatório falava de uma mulher conhecida pelo indicativo de chamada Phantom, uma figura que existia apenas em histórias sussurradas na comunidade de pilotos de teste. No entanto, Reynolds afastou o pensamento ainda não pronto para fazer a ligação. Era demasiado improvável, demasiado descabido, que uma figura dessas estivesse ali naquele momento, num macacão simples, sem insígnias. A tensão na sala foi amplificada por um novo componente, uma discussão que tinha ocorrido pouco antes da chegada do grupo de visitantes. Brooks tinha falado com os seus colegas sobre uma recente modulação meteorológica alimentada por IA no simulador, uma função experimental que podia gerar fenômenos meteorológicos realistas e imprevisíveis, como turbulência, rajadas de vento repentinas ou mesmo simulação de relâmpagos. O futuro da aviação. Brooks tinha se gabado, enquanto impressionava os outros instrutores com detalhes técnicos. Esta IA pode gerar tempestades que levam até os melhores pilotos aos seus limites. Não simula apenas o tempo. Ela aprende como uma tempestade real e adapta-se. Mas apenas os melhores conseguem lidar com isso. Ele tinha apresentado a tecnologia como infalível, uma prova da sua própria experiência, já que ele tinha participado na calibração. Os seus colegas tinham acenado com a cabeça, impressionados com a sua autoconfiança, mas a mulher que agora estava na sua consola parecia analisar os dados no ecrã com uma intensidade que sugeria que ela sabia mais sobre o sistema do que ele imaginava. Os seus dedos contraíram-se ligeiramente, como se estivesse a operar mentalmente uma interface invisível.
Os seus lábios moviam-se quase imperceptivelmente como se estivesse a calcular os números na sua cabeça. Os cadetes que esperavam pelo seu tempo no simulador eram um grupo heterogêneo, jovens homens e mulheres recém-saídos da academia, cujos olhos brilhavam de ambição e medo. Eles sabiam que o simulador que eles chamavam de A Caixa não era um jogo. Foi concebido para os levar ao limite para testar as suas capacidades em combates aéreos simulados, que eram tão reais que causavam suor, náuseas e, por vezes, até lágrimas. Hoje era a vez da tenente Emily Carter, uma piloto promissora, mas nervosa, que tinha de se defender na caixa contra um cenário controlado por IA, que simulava um combate aéreo em condições meteorológicas extremas. A IA tinha gerado uma tempestade, fortes rajadas, chuva torrencial e turbulência que tornava o controlo de um F-35 Lightning II um inferno. Carter estava sentada no cockpit do simulador, as suas mãos a agarrarem o manche, a sua respiração já irregular, quando os primeiros sinais de aviso se acenderam. Brooks estava de pernas abertas, em frente à sua consola, os braços cruzados, o seu olhar uma mistura de orgulho e desprezo. Ele adorava ver os cadetes falharem, pois aos seus olhos o fracasso era a única maneira de reconhecer a verdadeira grandeza. Carter, se falhares aí dentro, não te preocupes com o simulador. Preocupa-te comigo. Ele gritou pelo intercomunicador, a sua voz cheia de troça. Os outros cadetes sorriram nervosamente os seus olhos, a moverem-se entre o ecrã e Brooks. Mas a mulher permaneceu impassível, os seus olhos ainda fixos nos dados. Ela parecia não apenas ver os números, mas entendê-los, decifrando o seu significado em tempo real. A sua calma não era a de um observador passivo, mas a de alguém que conhecia a máquina e as suas fraquezas. Então, sem aviso, um alarme ensurdecedor cortou o silêncio. Luzes de aviso vermelhas piscavam sobre as consolas, mergulhando a sala num brilho pulsante e infernal. No ecrã principal, o F-35 simulado estava numa queda caótica, preso num stall aerodinâmico incontrolável. Mayday, Mayday. Perdi o controlo. A voz de Carter, cheia de pânico, rangia no intercomunicador. O rosto de Brooks escureceu, as suas mãos cerraram-se em punhos. Maldita seja, Carter, o que fizeste! Ele berrou, a sua autoridade ameaçada pela crise. Ele avançou em direção à consola secundária para ativar o sistema de anulação do instrutor. Mas a mulher ainda estava no caminho, uma barreira calma e imóvel. Brooks não hesitou. Com uma mistura de impaciência e desprezo, ele baixou o ombro e empurrou-a rudemente para o lado. Eu disse para saíres daí. Ele rosnou enquanto as costas dela batiam com um baque surdo contra os racks de servidores zumbindo. O impacto ecoou na sala, um clangor metálico que fez os cadetes encolherem-se. As suas risadas nervosas cessaram, substituídas por choque e desconforto. O Major Reynolds deu meio passo em frente aos seus olhos, a estreitarem-se a sua mão, a apertar a chávena de café. Mas a mulher não reagiu. Ela não gritou, não esfregou as costas. Ela simplesmente endireitou-se, alisou o seu macacão com um único movimento econômico e deu um passo preciso para o lado. Os seus olhos permaneceram no ecrã, onde o jato de Carter continuava a cair num céu digital. O que Brooks, na sua raiva, não percebeu foi o que ela viu. As luzes de aviso, os dados de telemetria frenéticos que piscavam em âmbar na parte inferior do ecrã, não eram um simples erro de piloto. A simulação meteorológica controlada por IA tinha desencadeado um ciclo de feedback que colidia com os comandos de controlo do piloto. O próprio sistema estava com defeito, um erro profundamente enraizado que tornava qualquer procedimento padrão inútil.
Brooks batia na consola, a sua voz cada vez mais aguda. Carter segue o maldito procedimento, leme contrário manche para a frente. Mas os seus comandos eram inúteis. E no fundo do seu ser, uma incerteza corrosiva começou a surgir. Ele era o mestre deste sistema, ou, pelo menos, era o que ele tinha acreditado. A mulher, cujo olhar ainda estava fixo no ecrã, inclinou a cabeça ligeiramente como se estivesse a ouvir uma melodia que mais ninguém ouvia. A sua calma não era um sinal de fraqueza, mas de concentração absoluta. E enquanto a autoridade de Brooks começava a desmoronar sob o peso do seu próprio fracasso, tornou-se claro que este momento de crise não seria o seu triunfo. Era o início de uma revelação que mudaria para sempre a hierarquia desta sala e as crenças de todos os presentes. O alarme ensurdecedor perfurou a sala de controlo da Edwards Air Force Base como um eco estridente do caos que se desenrolava no ecrã principal. As luzes de aviso vermelhas pulsavam num ritmo frenético, mergulhando o hangar estéril num brilho infernal e lançando sombras sinistras nos rostos dos presentes. A voz da tenente Emily Carter, penetrada pelo pânico, rangia no intercomunicador. Mayday, Mayday, estou num flat spin sem controlo. No ecrã, o F-35 Lightning II simulado rodopiava numa queda incontrolável através de um céu digital preso num stall aerodinâmico que foi agravado pela simulação meteorológica controlada por IA. As rajadas de vento e a turbulência criadas artificialmente que Brooks tinha elogiado como infalíveis tinham levado o sistema a um ciclo de feedback fatal. Os dados de telemetria na parte inferior do ecrã piscavam num âmbar de aviso, uma prova silenciosa de que aquilo não era um erro comum de piloto. Era uma falha do sistema, um bug escondido profundamente nas entranhas da tão aclamada tecnologia de IA. O sargento-mor Daniel Brooks estava como que petrificado, em frente à consola secundária. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele tentava ativar o sistema de anulação do instrutor. Carter, acalma-te, leme contrário, manche para a frente e neutraliza os ailerons. Ele gritou, mas a sua voz tinha perdido o tom autoconfiante que costumava ecoar pela sala. Em vez disso, soava estridente, quase desesperada, enquanto ele martelava no teclado com crescente frustração. Os cadetes que estavam num semicírculo atrás dele trocavam olhares nervosos. A sua diversão inicial com o comentário áspero de Brooks em relação à mulher desconhecida tinha desaparecido há muito tempo, substituída por uma mistura de medo e confusão. Eles sentiam que algo fundamental estava a dar errado. Não apenas na simulação, mas também na dinâmica daquela sala, onde a autoridade de Brooks deveria ter sido incontestável. A mulher que Brooks tinha empurrado contra os racks de servidores há pouco tempo, agora estava a um passo de distância, a sua postura inalteradamente calma. O seu macacão cor de azeitona estava ligeiramente amarrotado, mas ela não fez qualquer tentativa para o alisar. Os seus olhos continuavam fixos no ecrã, onde o F-35 caía num balé caótico em direção ao chão digital. Os seus lábios moviam-se quase imperceptivelmente, como se estivesse a calcular os dados de telemetria na sua cabeça. Velocidade do ar, ângulo de ataque, perda de energia, taxa de sincronização. Ela não estava apenas a ver os números, ela entendia-os, lia-os como uma linguagem que dominava fluentemente. Enquanto os comandos de Brooks ecoavam na sala sublinhados pelo uivo estridente do alarme de stall, uma expressão de clareza absoluta
surgiu no seu rosto. Ela percebeu o que Brooks, na sua fúria cega, não via. A simulação meteorológica de IA tinha criado um ciclo de feedback que bloqueava os comandos de controlo do piloto. Os procedimentos padrão que Brooks estava a exigir tão ruidosamente eram inúteis. O próprio sistema era o inimigo. A frustração de Brooks transbordou. "Maldita seja, Carter, tu destruíste o meu simulador!" Ele gritou, a sua voz embargada de raiva e de uma crescente e terrível percepção da sua própria impotência. Ele deu um soco na consola, um ato inútil de fúria que fez os cadetes encolherem-se. O Major Reynolds, que estava na borda da sala, a sua chávena de isopor há muito esquecida, observava a cena com uma atenção tensa. O seu olhar moveu-se de Brooks para a mulher, cuja calma naquele momento de caos agia como um farol. Ele notou a forma como ela estava, não rígida, mas numa prontidão perfeita e relaxada que ele tinha visto em poucas pessoas. Era a postura de um duelista, de uma pessoa que não apenas sobrevivia, mas prosperava na crise. Uma memória brilhou na sua mente, um relatório confidencial sobre uma piloto de teste conhecida pelo indicativo de chamada Phantom. No entanto, ele afastou o pensamento ainda não pronto para aceitar a conexão. Neste momento de crise crescente, quando o alarme ficou mais alto e os valores simulados do altímetro no ecrã, 8.000 pés, 7.000 pés, caíam a um ritmo de cortar a respiração, a mulher fez o seu primeiro movimento. Com 2 passos determinados, ela foi para a consola secundária. As suas botas de voo gastas não faziam barulho no chão de concreto polido. A sua voz, quando ela falou, não era alta, mas cortou o ruído dos alarmes e a respiração pesada de Brooks com a autoridade clara e nítida de um bisturi. "Estou a assumir o controlo", ela disse, as suas palavras calmas, mas inabaláveis. Brooks virou-se, os seus olhos arregalados de incredulidade e raiva renovada. "A senhora está a assumir o quê?" Ele cuspiu as suas mãos a gesticularem descontroladamente em direção à consola. "Isto é uma falha de sistema em cascata. O sistema está bloqueado, não há nada para controlar." As suas palavras eram uma tentativa de reafirmar a sua autoridade a desaparecer, mas soavam vazias, desesperadas. Os cadetes olhavam os seus rostos pálidos, enquanto os instrutores mais velhos se enrijeciam incertos se deviam intervir. Mas a mulher não perdeu tempo a responder. Ela deslizou para o assento do instrutor, agora vazio, os seus movimentos fluidos e econômicos, sem qualquer gesto supérfluo. A sua postura na cadeira era perfeita, um modelo de eficiência ergonômica. As suas mãos, que antes tinham pendido relaxadas ao lado do corpo, levantaram-se para a consola, e naquele momento elas transformaram-se. Elas já não eram mãos, mas instrumentos de precisão e destreza impossíveis. Os seus dedos dançaram sobre o teclado, digitando comandos a uma velocidade e segurança que lembravam um cirurgião. Não eram procedimentos padrão, não eram comandos do manual. Eram protocolos de acesso secreto obscuros, conhecidos apenas pelos desenvolvedores originais do sistema, ou por alguém que o conhecia melhor do que os próprios desenvolvedores. Ela não estava a lutar contra a simulação. Ela estava a reprogramá-la ao vivo sob pressão. A sua mão esquerda disparou para um pequeno painel não rotulado debaixo do monitor principal, uma porta de diagnóstico que era normalmente usada apenas por técnicos de fábrica. Com um movimento rápido, ela abriu-o, revelando uma série de interruptores e seletores de entrada. Brooks olhava para ela atordoado. Ele tinha sido o instrutor-chefe deste simulador por 7 anos
e nem sequer sabia que este painel existia. Anulação manual, atuadores hidráulicos. Ela murmurou, a sua voz baixa, quase como se estivesse a falar consigo mesma, dirigida a ninguém na sala. Ela inverteu 3 interruptores numa sequência precisa. ECU para neutroanulação da lógica de flat spin. Outro interruptor foi invertido, e no ecrã principal metade das luzes de aviso vermelhas subitamente apagaram-se, substituídas por indicadores de prontidão âmbar. A queda selvagem do avião simulado abrandou a rotação, tornou-se menos caótica, mais estável. Mas ainda estava a cair. Um pedaço de 40.000 libras a despencar através do céu digital. Ela estabilizou a queda, mas ainda está em stall, sussurrou um dos outros instrutores a sua voz cheia de admiração e confusão. Ela não tem potência de motor. É um bastão morto. Impossível nesta altitude. A mulher não se perturbou. A sua mão direita moveu-se para o manche e a alavanca de potência do instrutor, o seu aperto leve, mas firme. Os seus olhos estavam fixos no ecrã, mas ela não estava apenas a olhar para a vista do cockpit. Ela estava a ler as subtilezas, o fluxo de dados brutos que corria ao longo da borda direita do ecrã. Velocidade do ar, ângulo de ataque, perda de energia, taxa de sincronização. Era uma linguagem que ela conhecia tão intimamente quanto o seu próprio nome. Ela já não era uma técnica, era uma piloto. Ela estava a pilotar os números, não a máquina. Com uma série de ajustes minúsculos, quase imperceptíveis, no manche, ela baixou o nariz do jato digital, trocando altitude preciosa por velocidade vital. O alarme de stall finalmente silenciou-se. Ela tinha quebrado o stall. O avião estava a voar novamente, mas sem motores. Era agora um planador muito, muito pesado. No ecrã, uma pista de aterragem apareceu ao longe, uma fina faixa cinzenta no meio de uma paisagem verde. Ela estava a quilômetros de distância, muito além do caminho de planeio calculado do simulador. Uma nova mensagem piscou no ecrã, em letras vermelhas brilhantes. Solução de aterragem impossível. A mulher não mostrou nenhuma reação. As suas mãos permaneceram calmas, o seu foco absoluto. A sala estava tão silenciosa que o zumbido das ventoinhas de arrefecimento soava como um motor a rugir. Cada pessoa, os cadetes, os instrutores Brooks Reynolds, estava cativada, testemunhando um ato de heresia profissional, um desafio à realidade definida pela própria máquina. Enquanto a mulher pilotava o F-35 simulado com uma precisão que beirava o sobrenatural, uma memória brilhou na mente de Brooks, um momento que o tinha assombrado por anos. Há uma década, como jovem mecânico, ele tinha participado num voo de treino que terminou em desastre. Uma falha de motor que fez um jato cair no deserto. Ele tinha sido culpado na altura, embora um relatório posterior tenha mostrado que era um erro de design. Mas a vergonha, a humilhação tinha se gravado no seu ser, tinha alimentado a sua arrogância como um escudo contra o medo de falhar novamente. Agora, perante esta crise, ele sentia aquela velha ferida a reabrir-se. Ele não estava apenas a perder o controle do simulador. Ele estava a perder o controle da narrativa que ele tinha construído sobre si mesmo. A mulher cuja identidade ainda era um mistério movia o manche com uma leveza que traía a sua profunda familiaridade com o sistema. Ela não tinha apenas assumido o controle. Ela tinha reescrito o próprio sistema, contornando a simulação meteorológica de IA, usando um acesso secreto que ela aparentemente conhecia de um projeto anterior. Os seus dedos voavam sobre o teclado, enquanto ela estabilizava o jato ao mesmo tempo. A pista de aterragem
aproximava-se cada vez mais perto, até que finalmente, com um solavanco suave que mal era visível no ecrã, as rodas tocaram a pista. O avião rolou ao longo da linha central perfeitamente estável e parou suavemente. No ecrã, a mensagem impossível desapareceu, substituída por uma única palavra verde: aterrou. Uma expiração coletiva encheu a sala, seguida por um silêncio ensurdecedor. Brooks estava como que petrificado, a sua boca ligeiramente aberta, o seu rosto uma máscara de arrogância destruída e puro choque. Ele virou lentamente a cabeça para olhar para a mulher. Isso não é possível, ele sussurrou as palavras quase inaudíveis. O Major Reynolds finalmente quebrou o feitiço, os seus passos ecoando no chão de concreto enquanto ele se dirigia a um terminal seguro no canto da sala. Uma faísca de reconhecimento tinha se acendido na sua mente numa certeza ardente. A postura, a calma impossível, a precisão cirúrgica. Tudo se encaixava num relatório que ele tinha lido há mais de uma década sobre uma piloto de teste que tinha salvado um avião protótipo após uma perda total de controle sobre o deserto de Nevada. O seu indicativo de chamada Phantom. Os dedos de Reynolds martelaram o teclado, os cliques, como batidas de martelo no silêncio da baía. Ele inseriu as suas permissões de nível de comando e digitou o nome que agora suspeitava Sophia Keller. O sistema solicitou uma autorização secundária. Ele escaneou a sua impressão digital. O ecrã acendeu-se um documento de registro pessoal espartano e fortemente editado apareceu. Mas os detalhes essenciais estavam lá em letras brancas nítidas sobre um fundo preto. Os olhos de Reynolds arregalaram-se enquanto ele lia. Ele sabia que ela era uma lenda, um mito sussurrado na comunidade de pilotos de teste. Mas ele não tinha ideia de quão longe esse mito se estendia. Ele endireitou-se à sua postura, mudou-da de um comandante de base para a de um subordinado perante uma autoridade superior. Os cadetes e instrutores ainda olhavam para o ecrã, incapazes de processar a aterragem impossível. O olhar de Brooks estava fixo na mulher, os seus pensamentos um turbilhão de confusão, humilhação e uma suspeita terrível a começar. Ele começou a perceber que não tinha apenas insultado uma oficial ao acaso. Ele tinha feito algo muito pior. O silêncio na sala de controlo da Edwards Air Force Base era quase palpável, quebrado apenas pelo suave zumbido dos racks de servidores e o fraco eco do alarme que finalmente tinha parado. O ecrã principal ainda mostrava a imagem do F-35 simulado que tinha parado suavemente na pista de aterragem digital, a palavra aterrou, brilhando em luz verde como um triunfo silencioso. O sargento-mor Daniel Brooks estava petrificado, o seu rosto pálido, as suas mãos penduradas inutilmente ao lado do corpo. Os cadetes, os instrutores, os técnicos, todos estavam imóveis, presos nas consequências do que tinham acabado de testemunhar. A mulher, que tinha acabado de realizar o impossível, ainda estava sentada na cadeira do instrutor. As suas mãos repousavam calmamente no seu colo. Ela piscou lentamente como se estivesse a acordar de um transe, a sua expressão menos a de uma piloto que tinha realizado um milagre e mais a de uma engenheira que tinha resolvido uma equação complexa. A sua serenidade não era apenas impressionante, era intimidante, uma demonstração silenciosa de competência que pesava mais do que qualquer insígnia ou patente. O Major Thomas Reynolds estava no terminal seguro, os seus dedos ainda pairavam sobre o teclado. O registro pessoal que ele tinha acedido queimava-se na sua consciência. O nome, Sophia Keller, indicativo de chamada Phantom, já não era uma surpresa,
mas uma confirmação do que ele já tinha suspeitado no fundo do seu ser. Mas os detalhes que ele lia superavam até as suas expectativas. Mais de 9.000 horas de voo, 4.500 das quais em missões de combate. Com decorações que pareciam um panteão de honra militar, a cruz de voo distinto, com 4 aglomerados de folhas de carvalho, a estrela de prata, a cruz da Força Aérea. Ela tinha sido a piloto de teste principal para o projeto X-37C, a plataforma na qual este simulador se baseava. Ela não tinha apenas pilotado a máquina, ela tinha escrito grande parte do código para o sistema de controle de voo que era usado lá todos os dias. Mas a última linha do registro foi a que reordenou a sala para sempre, a atribuição atual a partir das Zellwey Zerrero de hoje, comandante 5ª Frota Aérea dos Estados Unidos. Reynolds endireitou-se à sua postura, enrijeceu para uma que sinalizava respeito e subordinação. Ele virou-se, os seus passos ecoando no chão de concreto, enquanto ele se aproximava da mulher. O seu rosto estava sério, a sua voz carregava uma autoridade que não admitia discussão. Sargento Moore Brooks, ele começou as suas palavras lentas e ponderadas. O senhor é um veterano de 22 anos desta Força Aérea. O senhor foi confiado com a responsabilidade de treinar a nossa próxima geração de pilotos. Uma responsabilidade que exige não apenas conhecimento técnico, mas também bom senso, sabedoria e a capacidade de reconhecer a competência mesmo quando ela não aparece no uniforme que o senhor espera. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairar na sala como um veredicto. Depois ele virou-se para os outros na sala, a sua voz ficou mais alta, mais clara. Todos vocês testemunharam algo extraordinário hoje. Vocês viram uma falha catastrófica do sistema, uma reação de pânico, uma quebra de procedimentos. E então, vocês viram uma obra-prima de gestão de crises. Ele virou-se para a mulher que ainda estava sentada calmamente na cadeira. Ele não falou diretamente com ela, mas leu do registro a sua voz assumindo o tom rítmico e formal de uma cerimônia. Registro de serviço Keller Sofia. Indicativo de chamada Phantom. Horas de voo, mais de 9.000, 4.500 das quais em missões de combate. Um murmúrio percorreu os instrutores. O indicativo de chamada era lendário, uma história contada aos jovens pilotos de teste em China Lake. Condecorações, cruz de voo distinto, com 4 aglomerados de folhas de carvalho, estrela de prata, cruz da Força Aérea. Os cadetes ofegaram. Aquilo era mais experiência de combate do que os seus últimos 4 comandantes de esquadrão juntos. Ela foi a piloto de teste principal para o projeto X-37C. Ela escreveu metade do código para o sistema de controle de voo que vocês usam todos os dias. Reynolds deixou a informação assentar uma revelação que redefinia a realidade na sala. Ela não tinha hackeado o sistema. Ela simplesmente tinha acedido ao seu próprio trabalho. Ele respirou fundo antes de dar a última e devastadora informação. A sua atribuição atual, comandante 5ª Frota Aérea. Ele fez uma pausa, depois assumiu a postura mais rígida da sua carreira e saudou de forma tão precisa que parecia cortar o ar. Almirante Keller, em nome do meu comando, peço desculpa pelo tratamento não profissional que a senhora recebeu. Bem-vinda a Edwards Air Force Base. A sala prendeu a respiração, um por um. Os instrutores, os cadetes assustados, os técnicos que tinham vindo a correr, todos assumiram a posição de sentido e saudaram. Todos, exceto um homem. Brooks estava imóvel, o seu rosto cinzento, os seus olhos fixos nas 4 estrelas
que não estavam visíveis no seu macacão. Ele não tinha apenas insultado uma oficial. Ele tinha empurrado, humilhado e desrespeitado a sua nova comandante de frota. A história do que aconteceu na Baía do Simulador 7 espalhou-se como fogo pela base. Ela passou das conversas sussurradas dos cadetes na cantina para os relatos exagerados dos pilotos no clube dos oficiais, até aos acenos de cabeça pensativos dos sargentos maiores mais velhos. A história quase instantaneamente ganhou um status mítico. Eles chamavam-lhe a Lenda do Fantasma. Eles falavam da mulher silenciosa no macacão simples que entrou na cova do leão e domou a fera, não com gritos, mas com um sussurro de competência. Os detalhes tornaram-se lenda, a aterragem impossível de Bastão Morto, os códigos secretos de acesso à revelação da sua identidade, a saudação estrondosa de Reynolds. Tornou-se uma parábola, um aviso sobre os perigos do preconceito e a verdadeira natureza da autoridade. Não se tratava da patente na gola, mas da capacidade nas mãos e da calma no coração. Uma hora depois, Brooks foi formalmente chamado ao escritório do Major Reynolds. A reprimenda foi brutal, não porque Reynolds gritou, mas porque ele não o fez. Ele falou num tom baixo e desapontado, que condenou a falha de Brooks como líder que tinha permitido uma cultura de isolamento arrogante sob o seu comando. Brooks foi formalmente removido dos seus deveres como instrutor-chefe e transferido para uma posição de logística, um trabalho de escritório no fundo das entranhas administrativas da base. Foi uma queda humilhante, uma castração pública do homem que tinha governado o seu pequeno reino com mão de ferro. Mas a punição foi secundária, em comparação com o ajuste de contas interno que Brooks estava a passar. Ele passou os dias seguintes num estado de profunda vergonha. Cada vez que fechava os olhos, ele via o rosto calmo e analítico dela. Ele ouvia a sua voz baixa que cortava o caos. Ele sentia a pressão fantasma das costas dela contra os racks de servidores, um momento de desrespeito casual, que agora parecia uma profanação. Uma semana depois, Brooks, agora no seu uniforme de serviço, estava em frente a um escritório temporário, no centro de comando da base. Ele tinha solicitado uma audiência formal com a Almirante Keller através de canais oficiais. Ele esperava ser rejeitado ou, na melhor das hipóteses, ser recebido por um ajudante que aceitaria o seu pedido de desculpas por escrito. Após 20 minutos que pareceram uma eternidade, a porta abriu-se. A Almirante Keller estava lá agora no seu impecável uniforme de serviço branco, as 4 estrelas prateadas na sua gola brilhando com um brilho quase impossível. "Sargento", ela disse, a sua voz calma e livre de qualquer rancor. Ela gesticulou para ele entrar. Ele entrou, ficou em sentido em frente à secretária dela, e não ofereceu desculpas. Ele olhou diretamente nos olhos dela, o seu olhar cheio de uma vergonha que era quase doloroso de se ver. "Almirante", ele começou, a sua voz quebrou ligeiramente. "Não há desculpa para o meu comportamento. A minha falta de respeito foi não profissional, as minhas ações imperdoáveis. Eu falhei como líder, como instrutor e como soldado. Peço desculpa formal e profundamente." A Almirante Keller olhou para ele por um longo tempo, a sua expressão impenetrável. Depois ela assentiu ligeiramente. "O seu pedido de desculpas é aceite, Sargento Brooks", ela disse. "A Força Aérea já o disciplinou. Eu não tenho interesse em puni-lo mais. Eu tenho interesse no que o senhor aprendeu." Brooks estava atordoado. "Senhora", ele perguntou confuso, "o senhor estava numa crise." Ela explicou.
A sua voz assumiu a qualidade de uma professora. As suas ferramentas falharam-no, o seu conhecimento atingiu os seus limites. Em vez de se adaptar, o Senhor recorreu à raiva e à culpa. Essa é a lição. A arrogância é um escudo para a insegurança. Competência não precisa ser alta. Veja o soldado-sargento, não o uniforme, ou, no meu caso, a falta dele. É assim que o Senhor realmente serve a esta força aérea. Ela fez uma pausa. O Senhor é um homem com 22 anos de valioso conhecimento técnico. Não deixe que um momento de falha orgulhosa apague tudo isso. Aprenda com isso. Ensine aos outros o que o Senhor aprendeu. Esse é o seu caminho de volta. Dispensado. Brooks ficou atordoado por um momento, sobrecarregado pela sua resposta. Não era perdão, não exatamente. Era uma diretiva, um desafio, uma chance de redenção oferecida pela pessoa que ele tinha ofendido tão gravemente. Ele saudou de forma mais nítida do que nunca na sua vida, os seus olhos ardendo de emoção. "Sim, senhora", ele disse, a sua voz embargada. Ele virou-se e deixou o escritório dela, um homem quebrado, mas um a quem tinha sido dado um plano de como se reconstruir. Um ano passou. A cultura na Edwards Air Force Base tinha mudado de forma sutil, mas significativa. A história da Almirante Keller tinha se tornado uma peça fundamental do folclore institucional, uma lição contada a cada novo grupo de cadetes no primeiro dia. Uma pequena placa de latão foi discretamente afixada na lateral da consola do instrutor do simulador. Ela não mencionava a sua patente nem o evento. Simplesmente dizia as palavras Almirante Keller Phantom. Tornou-se um símbolo, uma lembrança. A sequência de recuperação avançada que ela tinha usado para aterrar o jato simulado foi oficialmente incluída no currículo chamada de Manobra Keller e tornou-se o teste final das capacidades de um aspirante a piloto. Brooks tinha cumprido o seu tempo no departamento de logística, mas o Major Reynolds, reconhecendo a profunda mudança no homem, finalmente tinha o deixado voltar para a baía do simulador com a aprovação silenciosa da Almirante Keller. Mas ele era um instrutor diferente. A arrogância estrondosa tinha desaparecido, substituída por uma calma e exigente paciência. Ele era mais rigoroso com os seus alunos do que nunca, mas também mais justo. Ele os levava aos seus limites, mas era o primeiro a oferecer ajuda quando eles tropeçavam. Ele prestava especial atenção aos silenciosos, os cadetes, que não se encaixavam no estereótipo do destemido piloto de caça. Ele via-os e fazia da sua missão nutrir a sua competência oculta. Uma tarde, Brooks estava a supervisionar uma jovem cadete, a tenente Sarah Nguyen, uma piloto brilhante, mas tímida, que muitas vezes hesitava sob pressão. Ela estava na caixa a enfrentar a temida manobra Keller. Os alarmes soavam estridentes, as luzes vermelhas piscavam e ela entrou no flat spin catastrófico. Pelo intercomunicador, a sua respiração era entrecortada, penetrada pelo pânico. O velho Brooks tê-la-ia humilhado, exposto à sua fraqueza. O novo Brooks inclinou-se para o microfone, a sua voz calma e firme. "Respira, Nguyen. Tu conheces o procedimento. Não se trata da máquina. Trata-se de ti. Voa os números, não o medo. Eu sei que tu consegues." Ele observou-a a lutar contra o seu pânico, as suas mãos a moverem-se nos controlos, no início de forma desajeitada, depois com crescente segurança. Ela iniciou a sequência de anulação manual, quebrou o stall, baixou o nariz e começou o longo e silencioso planeio para a pista de aterragem. Não foi tão elegante como a da Almirante, não tão perfeita, mas foi bem-sucedida. Quando o jato simulado parou na pista, uma ovação percorreu os outros cadetes na baía.
Brooks permitiu-se um raro e pequeno sorriso. Ele falou uma última vez para o microfone. Bom trabalho, Nguyen. O fantasma estaria orgulhoso. Ele olhou para a pequena placa de latão na consola, uma lembrança constante do dia em que o seu mundo se partiu e foi reconstruído sobre uma fundação mais forte. O verdadeiro legado da almirante Sophia Keller não foi a manobra ou a placa com o seu indicativo de chamada. Foi a mudança cultural silenciosa e profunda que ela inspirou com uma única demonstração de competência inegável. Isso manifestou-se na forma como os instrutores agora procuravam potencial nos cadetes mais discretos, na recém-descoberta humildade de um sargento outrora arrogante que agora ensinava lições de caráter ao lado de aerodinâmica, e na confiança de uma jovem cadete como Nguyen, que sabia que o seu valor não era definido pelo seu gênero ou pela sua aparência, mas pela sua capacidade de se manter sob pressão. A lição era clara: a verdadeira força não precisa anunciar a sua presença. Ela não precisa de validação ou aplausos. Ela simplesmente está lá, à espera pacientemente de um momento de crise, para se revelar não através de palavras, mas de ação decidida e eficaz. Esta lição ecoava em cada treino, em cada gesto silencioso de reconhecimento, em cada cadete que aprendia a ver para além do preconceito e a reconhecer a competência onde quer que ela se manifestasse. Era uma lembrança de que num mundo dominado pela tecnologia e pela hierarquia, a verdadeira autoridade reside na capacidade de se adaptar, de aprender e de inspirar os outros a serem o seu melhor. Foi uma lição de humildade, de igualdade e do valor imparável do profissionalismo silencioso que mudou não apenas a base, mas os corações e mentes daqueles que a testemunharam.